Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o quarto episódio, intitulado O Erro Fatal de Golias. Vimos que Davi foi apresentado a Saul com a seguinte descrição, citação: Eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Fim de citação. No último episódio, exploramos a qualidade de Davi como alguém que sabia tocar, isto é, a sua qualidade de adorador. Um servo que sabia usar a sua capacidade de poeta e músico para louvar a Deus. Hoje falaremos de Davi como um homem de guerra, valente e vigoroso, que enfrentou e venceu inimigos terríveis. O combate entre Davi e Golias é, sem dúvida, um dos episódios mais conhecidos de toda a Bíblia. O que desperta a admiração das pessoas em geral é o facto de haver uma enorme desproporção entre o jovem Davi e o gigante Golias. Sabemos que Davi era um homem normal, jovem, cuja indumentária era a mais simples possível, a veste de um pastor de ovelhas e apenas um cajado na mão e uma funda no seu surrão de pastor. Golias teria 2,90 metros, isto é, quase 3 metros de altura. Apareceu vestido com uma couraça em bronze. Só esta couraça pesava entre 80 a 90 quilos. Caminhava com umas caneleiras em bronze e levava às costas uma lança grossa, guarnecida com uma ponta de ferro, com perto de 12 quilos. Um grande escudo era carregado por um escudeiro que caminhava ao seu lado. Era uma visão aterrorizadora. Mas o mais assustador não era o seu aspecto, mas o desafio que ele dirigia aos exércitos de Israel, certamente com uma voz tonitruante que ecoava pelo vale de Elá. Citamos: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Fim de citação. Quem ousaria enfrentar aquele monstro? Ao longo de 40 dias, todos os dias sem falta, o desafio de Golias foi repetido. Qual a reação? A Bíblia registra: Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Onde estavam os homens de guerra de Israel? Nenhum deles apareceu para enfrentar o gigante. Muito menos Saul, apesar de ser mais alto dos ombros para cima do que qualquer homem em Israel. Mas neste momento já o espírito se tinha afastado de Saul. Desprovido da unção de Deus, perdera a capacidade de liderar e combater. Triste quadro. A situação parecia desesperada. Até que Davi entrou em cena e tudo mudou. Não nos esqueçamos que Davi, embora já tivesse sido ungido por Samuel, mantinha uma vida discreta e singela na casa do pai, assegurando as tarefas mais simples, como filho mais novo que era. Uma dessas tarefas, como vimos, era apacentar as ovelhas do pai. Para pertencer ao exército, o israelita teria de ter pelo menos 20 anos. Davi não tinha atingido ainda esse limite mínimo de idade e, por isso, estava em casa. Mas pelo menos 3 dos seus irmãos estavam alistados no exército ao lado de Saul. Jessé enviou Davi ao encontro dos seus filhos, levando algum alimento. Foi ao chegar ao arraial que Davi escutou o desafio de Golias e constatou a atitude medrosa dos combatentes de Israel. O que despertou em Davi uma ira irreprimível foi o facto de Golias estar a desafiar, citação, os exércitos do Deus vivo. Versículo 26. Davi não estava preocupado com os exércitos de Israel,
e muito menos com os exércitos de Saul, mas com os exércitos do Deus vivo. Não se tratava de defender um ideal nacionalista ou o orgulho de um rei, mas de pugnar pelo nome do Senhor. E é esta ótica que Davi vai manter ao longo de todo este episódio. Davi colocou Deus na equação. Saul não o fez, porque há muito estava distante de Deus. Mas, para Davi, tudo girava em torno do Senhor e da sua glória. Como se atrevia aquele filisteu a afrontar o Deus vivo? E por isso, quando vai enfrentar o gigante, Davi grita-lhe: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. O que despertou em Davi uma ira santa foi ouvir Golias desafiar o Senhor Deus. Ele simplesmente não conseguia tolerar que aquele filisteu blasfemasse do nome do Senhor. E não conseguia entender como é que ninguém em Israel sentia o mesmo e se dispunha a lutar contra o gigante. A Igreja de Cristo, por vezes, passa por situações semelhantes àquela que Davi contemplou naquele dia. Resignação, medo, impotência, falta de poder para enfrentar o desafio insolente de Golias. Incapacidade de fazer frente a um inimigo que mantém o povo de Deus parado em temor, em vez de avançar para as grandes vitórias para que o Senhor destinou o seu povo. E hoje, vamos resignar-nos a esta situação? Ou vamos enfrentar o gigante? Leonard Ravenhill, num excelente livro sobre avivamento, conta que certa vez viu um marinheiro bater num soldado. E quando lhe perguntaram por que o fazia, explicou: Esse sujeito insultou a minha mãe. E Ravenhill conclui que, do mesmo modo, não podemos admitir que o nome do nosso Deus seja depreciado no mundo, por falta de poder e coragem que vem do Espírito Santo. Davi não podia admitir a insolência do filisteu. Para Davi, Golias estava antecipadamente derrotado porque tinha cometido um erro fatal. Tinha afrontado o Deus vivo. E Davi conhecia esse Deus e confiava nele. Sim, Deus ia agir e Davi seria o seu instrumento. Iremos continuar a refletir sobre este extraordinário acontecimento histórico no próximo episódio. Mas, antes de concluir, quero sumariar algumas conclusões que podemos retirar do que observamos hoje. A primeira é que a Igreja, tal como Israel naqueles dias, enfrenta hoje temíveis inimigos. Não podemos ignorar isso. Não inimigos de carne ou sangue, mas inimigos espirituais. No próximo episódio, iremos começar a falar sobre esses inimigos com mais pormenor. A segunda conclusão é que não só não podemos ignorar esses inimigos, como não devemos fugir deles. De facto, quem deve fugir é o principal agente do mal, como Tiago explica na sua carta, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É ele quem deve fugir, não o povo de Deus. A terceira conclusão é que, muitas vezes, o Senhor não pode contar com aqueles que deveriam estar na linha da frente dessa batalha. Saul, os seus oficiais e soldados, fugiram de Golias com grande temor. Eles deveriam estar preparados para a guerra, mas, infelizmente, tinham perdido o vigor espiritual. A quarta e última conclusão é que o Senhor sempre levanta na hora certa o seu Davi. Um povo humilde e anónimo, mas que conhece o Deus vivo e não aceita que o nome do Senhor seja afrontado. O erro fatal de Golias foi este: desafiou não o exército de Israel, mas o Senhor dos exércitos. E Davi estava ali para não deixar incólume o autor daquela afronta. No próximo episódio continuaremos esta reflexão, procurando ouvir o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor fique com o irmão.
Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.